Olá, pessoal, família da Divina Misericórdia, louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Que bom estarmos juntos depois de tanto tempo. Eu estou chegando até vocês por um assunto que eu acho que é de total pertinência nesse tempo, né, pascal, nessa oitava de Páscoa. Né, a gente não pode deixar, nós somos a família da Divina Misericórdia, e a gente não pode deixar de lembrar que no próximo domingo, depois da Páscoa, eu estou gravando esse vídeo às 20 horas e 50 minutos do dia 23 de abril de 2025. A gente acabou de passar pela Páscoa, pelo domingo de Páscoa, estamos na oitava da Páscoa, nessa quarta-feira. E assim, gente, eu achei muito interessante a gente falar um pouquinho, né, sobre a festa da Divina Misericórdia, a bênção. E para isso, eu estou aqui com o meu diário de Santa Faustina, tá? Vou ler alguns trechos relativos justamente a essa festa, por quê? Porque até agora eu não escutei ninguém falando, né? Eu não escutei ninguém falando, nem leigo, nem sacerdote. A gente está passando ali, aqui por um momento difícil, né? Onde a gente perdeu o nosso querido e amado Papa Francisco. Quero colocar também nessa intenção. Mas a gente tem, uma vez no ano, essa oportunidade de celebrar a festa da misericórdia do Senhor. E está passando meio que batido. Então, assim, pelo menos para mim, não é? Eu não vi ninguém falando sobre a festa da misericórdia no próximo domingo. Então, vamos ler um pouquinho o diário. Vamos logo para o assunto, para a gente não deixar esse vídeo muito longo. Mas antes de tudo, né, vamos pedir a Deus a bênção e a Nossa Senhora também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem muita enrolação, vamos logo partir para o que interessa nesse vídeo, né? A gente está aí às vésperas da festa da Divina Misericórdia, a festa da Misericórdia, que é no próximo domingo, dia 27. Estamos no dia 23. E aí, eu quero colocar, eu estou aí na tela, você pode printar essa tela, mas vai ter outras duas, né, para a gente printar. Eu quero falar muito sobre a festa da Divina Misericórdia, mas eu vou focar na imagem, tá certo? A gente vai focar hoje na imagem da Divina Misericórdia. Por quê? Porque a bênção da imagem da Divina Misericórdia, toda a devoção da Divina Misericórdia, ela pode ser feita em qualquer momento do ano, mas a bênção da imagem de Jesus misericordioso, ela tem que ser feita na festa da Divina Misericórdia. Então aí, ó, o culto à Divina Misericórdia compreende a festa da misericórdia. Eu não vou falar, né, a respeito desses pontos que Santa Faustina fala no diário dela. A hora da misericórdia, também não vou falar. Tem a ladainha, a novena e o terço, que a gente pode fazer qualquer momento, né? A hora da misericórdia tem todo dia. Mas a imagem ela tem algumas particularidades que a gente tem que nosso Senhor determinou a Santa Faustina. E muitas vezes a gente fica dizendo assim, ah, mas eu fiz desse jeito. Não, mas Nosso Senhor não determinou uma forma de se fazer? Então, eu acho muito importante que a gente faça de acordo com a determinação do Nosso Senhor. Tá? E aí, eu quero entrar nesse detalhe. Vamos lá, já começando. Eu vou, tá vendo aí grifado de azul, alguns pontos do Diário de Santa Faustina, estou aqui. Eu vou ler só esses pontos que estão aí de azul, tá certo? E gostaria que depois você compartilhasse esse vídeo, porque eu acho muito importante, a gente não pode perder. Providencie uma imagem de Jesus misericordioso, o mais rápido que você puder, leve para o seu pároco, peça a ele para ser abençoada, não em qualquer dia, mas no domingo. Se for durante a missa, não tem problema, melhor ainda, né? Muito pelo contrário, ainda melhor.
Mas se não for durante a missa, que você peça para o pároco, o seu padre, o seu vigário, né, um diácono, fazer a bênção da imagem de Jesus misericordioso, conforme nosso Senhor determinou, e a gente vai ler a partir de agora. Então, sem muita enrolação. Indo para o ponto 1, no parágrafo 1º, diz assim, ó: o amor eterno, ó amor eterno, mandais pintar a vossa santa imagem, e nos desvendais a fonte da misericórdia inconcebível. Abençoai quem se aproxima dos vossos raios, e a alma negra se tornará branca como a neve. Ó doce Jesus, aqui fundaste o trono da vossa misericórdia, para alegrar e ajudar o homem pecador. Do coração aberto, como de uma fonte límpida, flui o consolo para a alma e o coração contrito. Que honra e o louvor para esta imagem, que a honra e o louvor para esta imagem nunca deixem de fluir da alma do homem, que de cada coração flua honra para a misericórdia de Deus, agora e em cada hora e por todos os séculos. Esse foi um poema bonito, né, que Santa Faustina ela colocou aqui para que a gente pudesse ter um carinho especial pela divina misericórdia, principalmente pela imagem, né, a devoção à imagem. E o interessante é que ela fala aqui no parágrafo 1º, que os raios, né, que partem do coração da imagem de Jesus misericordioso, esses raios eles vão ser motivo para que as almas negras se transformem em almas brancas. E olha que coisa bonita. Então, assim, de cara a gente já vê a importância de se ter a imagem de Jesus misericordioso nas nossas casas. Mas, continuando, vamos para o número 47. Eu não quero perder tempo aqui com vocês, já quero ir direto ao assunto, porque a importância da gente pedir aos nossos padres para que seja abençoada a nossa imagem. Eu tenho pouco espaço aqui, por isso que eu estou bem apertadinho. Mas vamos lá, gente. Agora eu vou seguir a leitura do número 47, 48, 49, 51 e 52 do Diário de Santa Faustina. No número 47, Santa Faustina diz: à noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar, enquanto a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica, entreaberta sobre o peito, saíam dois grandes raios, um vermelho e um pálido. Em silêncio, eu contemplava o Senhor. A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo. Preste atenção nesse detalhe agora. Nosso Senhor, o pedido de Nosso Senhor, e daí a importância da gente ter a imagem de Jesus misericordioso para veneração, né, na nossa casa. Nosso Senhor diz a Santa Faustina, eu estou no número 47, pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na nossa capela e depois no mundo inteiro. Nosso Senhor se refere à capela do convento onde Santa Faustina, né, servia. E depois Nosso Senhor continua: prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como a minha própria glória. Ou seja, as almas que venerarem a divina misericórdia e a imagem da divina misericórdia, adoração só ao Santíssimo Sacramento, mas aqueles que tiverem um carinho especial pela imagem da divina misericórdia, Nosso Senhor promete que na hora da morte defenderá essa alma como a sua própria glória. E estão vendo a importância da gente pedir para o sacerdote? Daqui a pouquinho a gente chega na parte em que Nosso Senhor diz que a imagem deve ser abençoada na festa da misericórdia, no domingo depois da Páscoa. No número 49, quando falei isso ao confessor, recebi essa resposta. Veja, aqui Santa Faustina, ela abre o coração e diz que o confessor não entendeu bem, e talvez nem ela tivesse entendido bem, né, as razões pelas quais Nosso Senhor pede para que a imagem seja pintada. Então,
ela falou para o confessor que nosso Senhor queria que fosse pintada a imagem, e o confessor disse assim para ela: isso diz respeito à tua alma. Disse-me assim: pinta a imagem de Deus na tua alma. Quando saí do confessionário, ouvi novamente estas palavras. Nosso Senhor se refere a ela mais uma vez e diz: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia e quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Eu vou repetir. Essa frase do Nosso Senhor é justamente o motivo de eu fazer esse vídeo, tá? Sem áudio de fundo, apenas falando para vocês, mas esse é o grande motivo, porque eu não escutei ninguém falando. Tragam as imagens de Nosso Senhor misericordioso para que a gente abençoe no domingo da misericórdia. Ninguém, não escutei. Nem escutei ninguém dizendo que ia levar a imagem para a igreja. Então, quero que essa imagem, que pintarás com o pincel, seja abençoada e solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então, tá aí. Você pode ter a imagem do Nosso Senhor misericordioso abençoado na sua casa? Pode. Mas Nosso Senhor exigiu que essa bênção deve ser dada para que ela se torne, de fato, de acordo com Nosso Senhor, o vaso da misericórdia. Essa imagem deve ser abençoada no dia da misericórdia, na festa da misericórdia. E a gente não pode perder essa oportunidade. E agora, no próximo domingo, dia 27 de abril de 2025, a festa da misericórdia. Pulando para o número 51, parágrafo 51, tem muito ainda para a gente falar. Quando eu falei disso à Madre Superiora, do que Deus está exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedia a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor, e de que de vós procedem essas exigências, ouvi essa voz no interior. Então, é a chamada locução interior. Quando a gente não escuta com o ouvido, mas a gente sente claramente com o coração uma voz falando para a gente, né? Então, Nosso Senhor disse assim para ela: darei a conhecer aos superiores por meio das graças que concederei através dessa imagem. Ou seja, Nosso Senhor disse que a certeza, Nosso Senhor não disse de imediato, né, do que se tratava, mas disse que as graças viriam, ou seja, que eles tivessem fé, que as graças viriam depois, né, através da imagem. Então, teria que se pintar primeiro a imagem, para depois as graças virem através dessa imagem. No número 52, quando quis afastar-me dessas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo, aí Nosso Senhor pegou pesado com Santa Faustina, no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Ou seja, ela, a festa da misericórdia e a consagração da imagem, né, no dia da festa da misericórdia, é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não há. Então, Nosso Senhor disse que no dia no dia do juízo, se ela, Santa Faustina, não fizesse de tudo que tivesse ao seu alcance para que a imagem fosse de fato pintada, né, ela teria que dar contas de muitas almas. Essa imagem belíssima que está aqui, cadê? Aqui de lado, né? Jesus, eu confio em vós. O próximo número, enquanto eu estou procurando aqui, então é muito importante, gente, que se você não tem, você católico, que não tem o número, primeiro, o diário de Santa Faustina, né? É bom a gente ter. E segundo, a imagem de Nosso Senhor Misericordioso. Próximo número que eu vou ler para vocês é o número 154. Tá aí. Quando havia adoração na casa das irmãs da Sagrada Família, à noite fui com uma de nossas irmãs para essa adoração. Logo que entrei na capela, a presença de Deus envolveu a minha alma. Rezava como o fazia em determinados momentos sem pronunciar palavras. E de repente vi o Senhor que me disse: fica sabendo que se descuidares da pintura da imagem e de toda a obra da misericórdia,
terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Olha, Nosso Senhor, mais uma vez, ameaçando Santa Faustina, que se ela deixasse de fazer a pintura, de mandar fazer a pintura, ela seria responsável, né, muito provavelmente pela condenação de muitas almas que deixariam de ser salvas porque ela foi negligente com o pedido dele de pintar a imagem de Nosso Senhor misericordioso. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos pedir aos nossos padres, vamos, você que está me ouvindo agora, não sei de onde vier, só me deu essa vontade de fazer, porque como apóstolo da misericórdia, a gente também é responsável por transmitir essa graça. Não é para adorar, mas foi um pedido do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E Santa Faustina continua no número 154. Depois dessas palavras do Senhor, entrou na minha alma um certo temor e medo. Também quem não sentiria, né? Olha, se você não pintar a imagem, você vai ser responsável por muitas almas no dia do juízo. Então Santa Faustina conta aqui que ela teve muito temor e medo. Não conseguia se acalmar. Ressoavam aos meus ouvidos estas palavras: sim, então, no dia do juízo, terei que responder, não apenas por mim, mas também por outras almas. Essas palavras calaram profundamente o meu coração, e quando voltei para casa, entrei no pequeno Jesus, protestei-me, prostrei-me no solo diante do Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor: farei tudo o que estiver ao meu alcance, mas peço-vos, ficai sempre comigo e dai-me forças para cumprir a vossa santa vontade, porque vós podeis tudo e eu por mim mesma nada posso. É o pensamento de todo santo, né? O santo sabe que sem Deus o santo nada pode. Então esse é o número, foi o parágrafo 154. E do parágrafo 154 a gente parte para o parágrafo 299, né? O ano foi o ano de 1934, quando Santa Faustina escreveu esse parágrafo 299, que a gente vai ler agora. Uma vez, quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus o que significavam aqueles dois raios na imagem, respondi-lhe: muito bem, perguntarei ao Senhor. Durante a oração, ouvi estas palavras interiormente. Nosso Senhor respondeu para ela. E aí eu já vou ler o 299, tá? E o 300 que não está aí, mas faz todo sentido. Aliás, o 300 não. 299 eu passo por 213, 313. Então, pergunta ao Senhor o que é que significa os dois raios, disse o confessor para ela. Ela disse: vou perguntar ao nosso Senhor. E durante a oração ela ouviu no coração dela Nosso Senhor dizendo: os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, do seu coração, né? Quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Felizes aqueles, prestem atenção, felizes aqueles que viver à sua sombra, ou seja, quem tiver a imagem em casa, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Gente, não será atingido pelo braço da justiça de Deus aquele que tiver a imagem abençoada no dia da festa da misericórdia, né? Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Do 299 a gente passa para o 313. Vou continuando, tá? Eu quero que vocês entendam. Eu acho que depois vocês voltem o vídeo, quem não entendeu direitinho, mas eu acho que está tão claro. Por isso a importância de... Me deu essa vontade de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo. E no 313, no parágrafo 313, eu estou lendo o Diário de Santa Faustina, tá? Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem, ela já tinha providenciado o pintor, e vi que ela não era tão bela como é Jesus, eu fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora
ficou na cidade para resolver diversos assuntos, e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: Quem vos pintará tão belo como sois? Então, nosso Senhor falou para ela: O valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Então, é muito bonito, muito interessante. Uma coisa tão simples, né? Que nosso Senhor dá para a gente. Não está na beleza da pintura, porque por mais belo que um quadro possa ser de Nosso Senhor, ele de fato jamais conseguirá representar, nenhuma mão humana conseguirá representar a Nosso Senhor tal qual ele é. Do número 313, a gente passa para o parágrafo 326. Em determinado momento, Jesus me disse: O meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. No 327, em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada essa inscrição, visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de como deveria ser essa inscrição na imagem. Jesus, eu confio em vós, né? Jesus me lembrou o que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras devem ser salientadas. Essas palavras são: Jesus, eu confio em vós. 3 palavras porque aqui ela se refere ao idioma polonês. É bom lembrar que Santa Faustina ela era polonesa. Então a frase Jesus, eu confio em vós, que para a gente em português tem aí 1, 2, 3, 4, 5 palavras, em polonês tem 3 palavras. Então ela compreendeu que Jesus desejava que ela fosse colocada toda a fórmula, mas não deu a ela uma ordem clara em relação a essas palavras. Então nosso Senhor repetiu apenas: ofereço aos homens um vaso. Imagine a imagem da misericórdia como um vaso a jorrar as bênçãos da misericórdia de Deus na sua casa, na minha casa. Então ofereço aos homens um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Olha que coisa bonita. Gente, é importante demais a gente ter essa imagem em casa e abençoada no próximo domingo. No número 341, ela escreveu isso no dia 11 de maio de 1934, ela disse: Certo dia pela manhã, quando abri o portão para deixar entrar o nosso pessoal, que distribuem o pão, entrei por um momento na capela para fazer uma visita de 1 minuto a Jesus e renovar as intenções do dia. Ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações, na intenção do Santo Padre, para que vos aprove a festa da misericórdia. Então ela pediu a Deus que o Santo Padre, o Papa, né, na época, concedesse a graça de aprovar a festa da misericórdia. Mas Jesus, tenho mais uma palavra para vos dizer. Estou muito admirada por me mandares falar dessa festa da misericórdia, visto que uma festa assim, dizem-me, já existe. Então, por que tenho que falar sobre isso? É uma coisa que eu também aprendi ao ler o Diário de Santa Faustina. Ou seja, já existia uma festa da misericórdia. Então, ela questiona Jesus: se já existe uma festa, eu ouvi dizer que já existe, por que o Senhor me pede para falar sobre essa festa especificamente? E Jesus respondeu a ela: quem dos homens sabe dela? De fato, nem eu sabia. Você sabia? Depois você coloca aí no comentário. Quem dos homens sabe dela? Ninguém. E até aqueles que devem divulgar, aí chega a dar uma dorzinha, né? Até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia, eles mesmos muitas vezes não o sabem.
Por isso desejo que esta imagem, a gente está falando da imagem, seja solenemente abençoada. Então, tudo que eu disse agora há pouco, de qualquer bênção vale, nosso Senhor já me desmentiu aqui. Ou seja, a imagem ela deve ser solenemente abençoada no primeiro domingo depois da Páscoa e que receba veneração pública para que toda alma possa saber disso. Faz uma novena na intenção do Santo Padre, a qual deve consistir em 33 atos, isto é, repetindo tantas vezes a oração, a misericórdia que te ensinei. Aí é a parte da novena, que não é o motivo, né, do nosso vídeo aqui. Não, o nosso vídeo é só sobre a imagem. Por quê? Porque é agora no próximo domingo, domingo da misericórdia, porque ela deve ser abençoada. Né? Do 341, a gente passa para o número 414, né, do Diário de Santa Faustina. Estou aqui folheando junto com vocês para tentar ser mais rápido possível. Acho que a importância já ficou bem clara. Se eu parasse por aqui, né, já estava bom demais. Mas estou aqui. 414. Na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, quando entrei na capela, ouvi essas palavras: desejo que a imagem seja venerada publicamente. Então vi Jesus agonizando na cruz, em grandes dores, e do seu coração saíam os mesmos 2 raios, tal como na imagem. Veja que Nosso Senhor foi bem insistente com ela. 416. Quando a imagem foi exposta, vi o braço de Jesus, isso só ela viu. Imagina a imagem de Jesus misericordioso, que eu vou colocar aqui mais uma vez. E lendo o número 416, ela disse: quando a imagem foi exposta, vi o braço de Jesus fazendo um movimento, traçando um grande sinal da cruz. Nesse mesmo dia, à noite, quando me deitei na cama, vi como essa imagem parava sobre uma cidade, e essa cidade estava coberta de fios e de redes. À medida que Jesus ia passando, cortava todas essas redes e, no fim, traçou um grande sinal da cruz e desapareceu. Foi então que vi cercada por uma multidão de figuras raivosas, inflamadas de grande ódio para comigo. Ou seja, os demônios, ela se viu cercada por uma multidão de figuras raivosas, provavelmente os demônios, né, que cercaram ela, né, com muito ódio dela. De suas bocas saíam diversas ameaças, mas nenhuma delas me atingiu. Em seguida, desapareceu essa aparição, mas por muito tempo não pude conciliar o sono. Imagina que você, né, vê, Deus me livre, espero que você também não passe por uma experiência dessa, uma experiência mística, onde várias figuras demoníacas cercam você e dizem todo tipo de blasfêmia contra você, todas as pragas que ele devem ter jogado a Santa Faustina, porque o demônio não quer que a gente acredite na misericórdia do Senhor, né? Porque Nosso Senhor disse: onde abunda o pecado, superabunda a graça, e uma alma pecadora, muito pecadora, pensa que os seus pecados são tão negros que não podem ser apagados pela misericórdia do Senhor. Ou seja, coloca a misericórdia do Senhor como algo pequeno. E essa devoção à divina misericórdia que nossa Santa Faustina era aquela que devia publicar para o mundo, ela iria trazer para o Senhor muitas almas desesperadas que não confiavam mais na misericórdia de Deus. E por isso o inferno estava realmente desconsolado. Deixa eu ver mais. Onde é que eu estou aqui? No número 417, né? Número 417 é onde a gente está. Na sexta-feira, quando estava em Ostrabrama, durante as solenidades em que a imagem foi exposta, assisti ao sermão que foi pronunciado por meu confessor. O sermão tratava da misericórdia de Deus, era a primeira coisa que Jesus já há tanto tempo tinha exigido, e quando começou a falar sobre a grande misericórdia do Senhor, a imagem tornou-se viva. Olha só, minha gente. E os raios atingiam os corações das pessoas ali, reunidas, embora não na mesma medida. Engraçado.
A imagem é viva, né? É a imagem que você vai abençoar no dia da festa misericórdia, vai pedir ao seu padre solenemente, de preferência na missa, ela vai se tornar viva na sua casa. Mesmo que a gente não tenha os dons de Santa Faustina de ver misticamente as coisas, eu não tenho, né? O Senhor sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não precisa, e Santa Faustina tinha um propósito, né? Tem um propósito ainda, porque ainda hoje ela continua, né, através do seu diário, através de seus escritos, levando a misericórdia do Senhor, né? E veja que ela percebeu que a imagem ficou viva e os raios não atingiam as pessoas na mesma proporção, né? Umas recebiam mais, outras recebiam menos. Uma grande alegria inundou a minha alma ao ver a graça de Deus. Então ouvi essas palavras. Tu és testemunha da minha misericórdia, e ficarás pelos séculos diante do meu trono, como testemunha viva da minha misericórdia. Olha só a certeza da salvação. Ficarás pelos séculos diante do meu trono. Veja, imagine uma pessoa escutar isso de nosso Senhor Jesus Cristo, né, como testemunha viva da minha misericórdia. Então veja que o que me toca aqui nesse número 417, né, é essa parte onde ela fala que uns recebiam mais, outros recebiam menos, né? Por quê? Porque quem vai buscar a misericórdia do Senhor recebe mais. Pecadores como nós somos, nós devemos recorrer a esse vaso da misericórdia, que é a imagem, mas principalmente a Cristo, né? Todos os dias, o tempo todo, porque a gente peca o tempo todo, né? Então, do número 417, a gente vai para o número 420. Domingo, dia 28 de abril de 1935. Dominica de Ímbios, de Albis, ou Festa da Misericórdia do Senhor, encerramento do Jubileu da Redenção. Então, quando fomos para essa solenidade, o meu coração pulsava de alegria por essas duas solenidades estarem tão estreitamente unidas. Pedi a Deus misericórdia para as almas pecadoras. E quando eu estava terminando a celebração, e o sacerdote segurou o Santíssimo Sacramento para dar a bênção, vi Jesus tal como está pintado na imagem. Veja que Nosso Senhor insiste bastante na visão da imagem, né? E de novo, é por essa razão que eu estou aqui gravando esse vídeo, que já está aqui 32 minutos. Então, Nosso Senhor é muito insistente com relação e nas visões que ela tinha. Então, vi Nosso Senhor como está pintado na imagem. O Senhor deu a sua bênção e os dois raios espalharam-se pelo mundo inteiro. Então, vi uma claridade impenetrável sob a forma de uma casa de cristal, tecida de ondas de claridade inacessível a qualquer criatura ou espírito. A essa claridade conduziam três portas. Nesse momento, Jesus, como aparece na imagem, de novo, entrou nessa claridade pela segunda porta, no interior da unidade. É a unidade trina, que é inconcebível, que é o infinito. E então ela ouviu a voz de Jesus. Essa festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia e está aprovada nas profundezas da minha compaixão. Toda alma que crê e confia na minha misericórdia irá alcançá-la. Eu me alegrava imensamente com a bondade e a grandeza do meu Deus. Olha que coisa tão bonita, né? 421. Na véspera da exposição dessa imagem, quando tudo já estava pronto, o bispo já tinha preparado, o confessor também, tudo já estava aprovado, fui visitar com a Madre Superior o nosso confessor. Quando a conversa recaiu sobre a imagem, o confessor pediu que alguma das irmãs ajudasse a fazer as grinaldas. A Madre Superiora respondeu: a irmã Faustina ajudará. Olha como ela deve ter ficado feliz, né? Fiquei imensamente feliz com isso. Quando voltamos para casa, comecei logo a preparar ramos verdes e a juntá-los com a ajuda de uma das educandas. Ajudou-nos também uma outra pessoa que trabalha na igreja. Às 7 horas da noite,
estava tudo pronto e a imagem já estava pendurada. Contudo, algumas senhoras repararam na minha presença, pois com certeza eu mais atrapalhava do que ajudava. Ela devia estar muito nervosa, né? E no dia seguinte, perguntaram às irmãs: "Que bonita imagem é aquela que bonita imagem é aquela e que significado tem?" Certamente as irmãs devem saber, porque ontem uma das irmãs a estava enfeitando, estavam se referindo a ela, né, Santa Faustina. As irmãs ficaram muito admiradas, visto que não sabiam de nada, e todas também queriam ver a imagem. Logo suspeitaram de mim e diziam: Irmã Faustina certamente deve saber de tudo. Quando começaram a me perguntar, eu me calava. Por quê? Porque ela não podia dizer a verdade ainda. O meu silêncio, então, gerava mais curiosidade nas pessoas. Dobrei a minha vigilância para não mentir, nem dizer a verdade, porque não tinha permissão para dizer. Então, veja a preocupação dela em não mentir. Então, ela vigiou. Então, ela silenciou. Para quê? Para não mentir. Para não ter que dizer aquilo que não era verdade. Porque o demônio é pai da mentira. E a gente deve ter esse propósito de não mentir. E ela não tinha permissão para dizer a verdade. Então, ela silenciou. Agora, imagina a raiva que devem ter ficado dela, né? Em face disso, começaram a manifestar-me descontentamento, olha aí. E censuravam-me abertamente, dizendo: como é possível que pessoas estranhas saibam sobre isso e nós nada? Começaram diversos julgamentos a meu respeito. Sofri muito por 3 dias, mas uma estranha força entrava na minha alma. Alegro-me por poder sofrer por Deus e pelas almas que conseguiram sua misericórdia nesses dias. Vendo tantas almas que nestes dias conseguiram a misericórdia de Deus, nem me importo com as dificuldades e os sofrimentos, por maiores que sejam. E ainda que tivessem que durar até o fim do mundo, visto que elas têm um fim e as almas que assim se converteram estão salvas dos suplícios eternos, eu estou satisfeita. Então senti uma grande alegria vendo outros voltando à fonte da felicidade e ao seio da misericórdia de Deus. Ela não podia falar ainda, né? Mas ela estava muito feliz. Ela foi questionada, ela foi menosprezada, ela foi julgada, mas ela se sentia muito feliz porque ela estava ali agindo como um canal da graça, da misericórdia do Senhor. Agora a gente parte para o número 916, o parágrafo 916 do Diário de Santa Faustina. E se você chegou agora, se você pegou nessa metade, depois volta, assiste com calma, e você não vai, não, tenho certeza. E quem assistir esse vídeo direitinho não vai deixar de ter a imagem do Nosso Senhor misericordioso. Vai fazer o possível para que essa imagem seja abençoada no próximo domingo. E se não conseguir, né, não sei, vai fazer o possível para no próximo ano ter a sua imagem abençoada solenemente na festa da Divina Misericórdia. No parágrafo 916, o dia de hoje é para mim muito especial, disse Santa Faustina. Apesar de ter passado por tantos sofrimentos, minha alma está cheia de alegria. No quarto, ao lado, estava uma mulher judia muito doente. Veja que história interessante. Essa história achei chamou muita atenção. No quarto ao lado tinha uma mulher judia muito doente. Né? Há 3 dias fui visitá-la. Senti uma dor na alma ao saber que ela morreria logo, sem que sua alma fosse purificada pela graça do batismo. Quando se aproximasse o último momento. Mas surgiram dificuldades porque sempre havia judeus perto dela. No entanto, senti na alma a inspiração para rezar diante da imagem de Nosso Senhor, que Nosso Senhor me mandou pintar. E mais uma vez a imagem ali. Ó. Tenho um livrinho e em sua capa está uma cópia dessa imagem da misericórdia de Deus. E disse ao Senhor: Jesus, vós mesmo me disseste que concedereis muitas graças através dessa imagem. Por isso, peço-vos a graça do santo batismo para essa judia.
Não importa quem a batize, contanto que seja batizada. Após essas palavras, fiquei extraordinariamente tranquila. Tive a absoluta certeza de que, apesar das dificuldades, a água do santo batismo se derramaria sobre aquela alma. E à noite, quando ela estava muito fraca, levantei 3 vezes para vê-la, procurando o momento apropriado de lhe conceder a graça do batismo. Pela manhã, sentiu-se um pouco melhor. À tarde, começou a aproximar-se o último momento daquela mulher judia. E ela ainda não tinha conseguido batizar a mulher. A irmã enfermeira disse que seria difícil administrar essa graça, porque estavam sempre perto dela. E chegou o momento em que a doente começou a perder a consciência. Por isso começaram a correr, um em busca do médico, outro a outros lugares, em busca de socorro para a doente, de modo que ela ficou sozinha. Olha como Deus deu a graça da misericórdia final. E então a irmã enfermeira administrou-lhe o sacramento do santo batismo. E antes que todos voltassem, sua alma estava bela, adornada da graça de Deus. Gente, olha a misericórdia de Deus para aquela judia, por causa da oração de Santa Faustina, né? Diante da imagem. Estava adornada da graça de Deus aquela alma. E logo sobreveio a agonia final, a agonia da morte, que todos vamos passar, né? É por isso que a gente sempre deve pedir. E na hora da mortal agonia, defendei-me, doce Virgem Maria, recebei-me, doce Virgem Maria, na mansão da eterna luz. E na hora da mortal agonia, recebei-me, ó doce Virgem Maria, na mansão da eterna luz. Né? Então, chegou a hora da agonia, mas a mulher durou pouco a agonia da morte dela. E pouco durou, como se aquela mulher simplesmente tivesse adormecido. De repente, vi sua alma, que entrava no céu em maravilhosa beleza. Veja, a mulher era judia, ela não era católica. Né? E ela recebeu o batismo. E o batismo, para quem é adulto, apaga todos os pecados e recebe indulgência plenária. Então, como a mulher não tinha pecado, ela foi absolvida, né, também das penas temporais que ela iria pagar no purgatório. Então, Santa Faustina viu que ela sofreu um pouco, teve a agonia dela aqui, mas foi por pouco tempo que ela tinha recebido a graça do batismo, e logo em seguida viu que a alma dela entrava linda e maravilhosamente bela no céu. Ó, como é bela a alma na graça santificante. Por isso, a gente deve sempre se confessar, sempre se confessar. A alegria reinou em minha alma por eu ter obtido diante dessa imagem, olha a importância da imagem, minha gente, uma tão grande graça para essa alma. E mais uma vez, né, a gente está aqui apelando, né, para que a gente possa, você possa, e se não nessa festa da misericórdia no próximo domingo, mas no próximo ano, quem sabe, né, poder abençoar a sua imagem, mas ainda há tempo de pedir para o seu padre, né, abençoar a imagem. Estamos nos 3 últimos parágrafos, 1300. No número 1300, Santa Faustina escreve: uma vez resolvidos todos os assuntos, fomos à igreja da Santíssima Virgem Maria, e participamos de uma Santa Missa, durante a qual o Senhor me deu a conhecer o grande número de almas que encontrarão a salvação através dessa obra de arte, através da imagem de Jesus misericordioso. Em seguida, iniciei um diálogo interior com o Senhor, agradecendo-lhe por se ter dignado dar-me a graça de ver a honra, a sua insondável misericórdia que está se difundindo. Mergulhei em profunda oração de ação de graças e ela responde: ó, como é grande a generosidade de Deus bendito. Bendito seja o Senhor, que é fiel em suas promessas. Gente, é um quadro.
né? Você pode dizer apenas uma imagem. A gente não é protestante. A gente sabe que a adoração só o Santíssimo Sacramento. Mas nosso Senhor colocou a imagem de Jesus misericordioso dele. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas deixam de entrar no céu por não confiarem na misericórdia de Jesus. Quantas vezes eu já ouvi, quantas vezes você provavelmente já ouviu também, muita gente dizendo, para fulano não tem mais jeito não, já está perdido, vou pecar mesmo, ou seja, não tem mais o que fazer. Né? Eu já ouvi muitas vezes. Então, nosso Senhor ele vem mostrar para a gente que a sua misericórdia é infinita. Número 1379, só falta esse e mais dois. 1379. No dia 10 de novembro de 1937, Santa Faustina escreve: quando a madre me mostrou o livrinho no qual estão o terço, a ladainha e a novena, pedi-lhe que me desse para dar uma olhada. Enquanto eu estava olhando, Jesus me fez conhecer interiormente. Nosso Senhor disse: já há muitas almas atraídas ao meu amor através da imagem. A minha misericórdia atua nas almas através dessa obra. Conheci que muitas almas obtiveram a graça de Deus. Olha que coisa mais bonita. Gente, se você não tem a sua imagem da divina misericórdia, nosso Senhor misericordioso, né, procure ter. Né, ainda há tempo. Se a gente não ouviu de quem deveria ouvir, né, a gente está ouvindo agora. Né? Eu peguei o Diário de Santa Faustina e hoje eu digo, não, vou gravar para que a gente saiba a importância da imagem. É só uma imagem qualquer? Não, é uma imagem que ela é repleta de promessas, repleta da graça do Senhor. E para terminar, número 1789, né? Isso é o Diário de Santa Faustina, tá, gente? Diário de Santa Faustina. Estou lendo aqui sobre a imagem da Divina Misericórdia. Hoje vi a glória de Deus que desce da imagem. Imagina, na sua casa, a glória de Deus descendo da imagem abençoada na festa da misericórdia. Muitas almas recebem graças, embora não falem sobre elas em alta voz. Embora diversas sejam as suas vicissitudes, Deus recebe glória por ela, e os esforços de Satanás e das pessoas mais desmoronam e se transformam em nada. Apesar da maldade de Satanás, a misericórdia divina triunfará no mundo inteiro e será venerada por todas as almas. Vou repetir essa última frase. Apesar da maldade de Satanás, a misericórdia divina triunfará no mundo inteiro e será venerada por todas as almas. E assim a gente chega ao final, né, desse vídeo, que já está em 48 minutos, né, mas foi interessante, creio que seja, creio que tenha sido esclarecedor para você. Se você nunca ouviu, né, a gente poderia falar muito ainda das outras coisas, mas como a gente está aí, dia 23 de abril de 2025, é a hora que o dia que eu estou gravando fazendo essa gravação. E a Festa da Misericórdia, a gente está numa quarta-feira, e a Festa da Misericórdia no próximo dia 27, ou seja, daqui a 4 dias, ainda dá tempo de você pedir a seu padre, ainda dá tempo de você pedir ao seu vigário, para que na hora da celebração da Santa Missa no próximo domingo, né, possa de fato fazer com que a imagem seja abençoada. A minha imagem, eu tenho 2 imagens. Aqui eu estou na casa da minha sogra, voltando para casa agora no mês de maio, mês mariano, com a graça de Nossa Senhora. Né? A gente tem 2 imagens. Uma que é o início de toda a história da Rádio A Divina Misericórdia. Você pode acessar www.adivinamisericordia.com.br. A gente vai voltar, nossa transmissão. A rádio está transmitindo 24 horas músicas católicas. Tá? Você pode assistir, você pode escutar. www.adivinamisericordia.com.br. Coloca lá no Chrome, coloca lá no Explorer, coloca no teu celular. Tem lá também no nosso site o aplicativo para você baixar para o seu celular, Android, iOS,
ou no seu computador. E fica lá o íconezinho do aplicativo para você assistir também, escutar a rádio. E depois, quando a gente tiver com o nosso estúdio todo pronto, se Deus quiser, a gente vai voltar a transmitir também, a fazer os nossos vídeos, as nossas lives como a gente fazia, rezar, gravar, e a transmissão também da Web Rádio A Divina Misericórdia, que está no ar, mas vai voltar com a gente também. A gente tem muitos planos para a rádio. E como membros da Divina Misericórdia, né, da família Divina Misericórdia, compartilhe esse vídeo, vou colocar no YouTube para que você possa compartilhar, tá? E para que mais pessoas entendam a importância de ter a imagem de Jesus misericordioso com a inscrição Jesus, eu confio em vós. E que essa imagem seja abençoada no domingo depois da Páscoa, que é a festa da misericórdia. Você pode até ter a imagem de Jesus misericordioso na sua casa, ela pode até ser abençoada, já ter sido abençoada, mas nosso Senhor, como a gente viu, me desculpe quem quer que fale o contrário, vai falar o contrário. Eu li aquilo que nosso Senhor disse a Santa Faustina e o diário que a igreja aprova. Então, qualquer coisa que a gente escute diferente, não, a imagem está abençoada, já está válida. Não está. Pelo que nosso Senhor disse a Santa Faustina e insistiu, escute esse vídeo de novo, preste atenção. Eu tentei ser rápido para o vídeo ser rápido, mas realmente os trechos que eu li são trechos longos e por isso o vídeo se estendeu. Aí a gente está quase 1 hora de vídeo. Mas veja que a imagem deve ser abençoada na festa da misericórdia. Você pode comprar até a sua imagem, pode mandar abençoar, faça isso, mas se você não puder fazer a bênção solene no próximo domingo, né? A gente está no ano de 2025 gravando esse vídeo, no próximo domingo, na festa da misericórdia, dia 27 de abril de 2025, né? No próximo ano, apesar de já estar abençoada, você leva para ser abençoada e já fala com o padre com antecedência. Eu devia ter feito esse vídeo há mais tempo. Eu fui ao missa e peço perdão a Deus. Né? Mas essa vontade de gravar isso, essa mensagem da misericórdia do Senhor, surgiu no meu coração tão forte e eu tenho certeza que, assim como Santa Faustina, né, iria responder por muitas almas, se eu não tivesse gravado esse vídeo, no dia do juízo eu também iria responder por muitas almas. Então eu espero que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós, que a gente possa acreditar na misericórdia do Senhor, que nos invade dia a dia e vai nos invadir até o fim das nossas vidas, para que no dia do juízo a gente possa se apresentar diante do nosso Senhor inteiramente consumido no amor de Cristo, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, compre a imagem, mande abençoar na festa da Divina Misericórdia, que é no primeiro domingo após a Páscoa. Peça para o seu padre fazer, de preferência na missa, de forma solene, e depois venere essa imagem. Né? E veja as graças que você vai receber através dessa imagem. Eu não posso nem contar as graças que eu já recebi desde que a imagem de Jesus misericordioso, sempre a gente reza o texto diante dela, eu sempre gosto de olhar. Né? Eu não sei, existe a história de um santo, eu acho que foi São Luís Gonzaga, que ele tinha um pecado de estimação. E um belo dia, ele sempre se confessava e sempre caía de novo naquele pecado. Né? E um belo dia, indo se confessar, o demônio aparece para ele. E quando o demônio aparece para ele, o demônio olha para ele e diz assim: você não tem vergonha, não? De novo vai confessar o mesmo pecado? O padre já sabe. Você não se envergonha, não? Ou seja, o demônio querendo tirar dele a vontade de ir se confessar. E São Luís Gonzaga, creio que seja São Luís Gonzaga, disse assim para Satanás: eu não tenho vergonha, porque eu acredito na misericórdia do Senhor. Aí Satanás disse para ele: porque me disseste isso, a partir de hoje, eu não mais te tentarei com esse pecado. E a partir daquele dia, São Luís Gonzaga, ele não mais cometeu aquele pecado. Por quê? Porque acreditou na misericórdia do Senhor. Tá vendo, gente? Então, veja, ele ia se confessar várias e várias vezes, o mesmo pecado, né? Mas ele não pecava porque queria, ele pecava por fraqueza. Ele caía na fraqueza, mas verdadeiramente arrependido, ele voltava confiante na misericórdia do Senhor, que a gente encontra onde? No sacramento da confissão. Não ousemos nunca nos aproximarmos da fila da Eucaristia sem antes ter passado pela fila do sacramento da confissão.
A fila, se você observar cristão católico que vai para a missa, infelizmente a fila da comunhão é desproporcional à fila da confissão. A fila da comunhão é muito maior do que a fila dos confessionários, né? Então devia ser o contrário, o proporcional. Muita gente não se confessa e geralmente faz isso em pecado mortal. Ela acaba com a graça que Deus quer dar para ela. Então, passemos primeiro pela graça santificante da confissão, né? O padre está ali em persona Christi, na pessoa de Cristo, para perdoar os nossos pecados, verdadeiramente arrependidos, e nós devemos fazer sempre o firme propósito de não querer mais pecar. Fazer o firme propósito, não pecarei mais, Senhor. Então confia na misericórdia do Senhor, reze por mim, que eu rezo por você, porque a batalha é tão difícil para mim quanto é para você. Então a gente precisa da comunhão dos santos, que a gente reza, as almas do purgatório, as almas celestes, né, que já estão no céu, né, a igreja militante, triunfante e padecente, juntas, todos em oração. Né, a gente pede também a misericórdia de Deus pelas almas do purgatório, a gente nunca deve se esquecer, porque elas podem rezar por nós, mas não podem rezar por elas mesmas. Então a gente nunca deve esquecer de pedir a misericórdia. Senhor, por vós finalize, como a gente reza no ofício todos os dias aqui, eu e a Alessandra, pois por vós finalize Jesus soberano, nestas tristes almas a pena do dano. A gente sempre reza o ofício das almas do purgatório, todo momento de oração a gente reza o ofício das almas do purgatório, porque elas um dia, né, se Deus nos der a graça, a gente vai estar lá também. Espero que não, espero que a gente vá para o céu logo, mas para isso a gente tem que merecer, né? É muita, como que eu diria, inocência pensar que a gente vai entrar no céu sem fazer nada. Não, para ir para o inferno. Para ir para o inferno basta não fazer nada. Para ir para o céu, não. A gente tem que penar bastante, né? Toma a tua cruz e me segue, diz o Senhor. Mas, na certeza de que a gente confia daquele que tem o braço da misericórdia para nos conceder, o amor da misericórdia para nos conceder, a misericórdia infinita para nos conceder, tá bom? Distribui esse vídeo para mais alguém e corre, compra a tua imagem da Divina Misericórdia, fala com o padre para solenemente, na missa da Festa da Misericórdia, e propaga essa devoção à Divina Misericórdia, tá bom? Cheiro para todo mundo, acho que eu já falei demais. Não esquece, vai lá, conhece nosso canal, youtube.com/c/a Divina Misericórdia. A gente vai voltar, youtube.com/c/ é onde esse vídeo vai ser postado, está postado. E também não esquecer o nosso site da nossa rádio, adivinamisericordia.com.br. Coloca lá no Google, tudo junto, tudo pegadinho, cuidado para não errar. adivinamisericordia.com.br e vem escutar as músicas para depois a gente começar a nossa programação também, creio eu, quando a gente tiver com o estúdio tudo formado. Só Deus sabe quando, mas a gente vai tentar fazer as transmissões que a gente puder, tá bom? Cheiro para todo mundo, minha gente. E a gente diz como, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.